Nunca é sorte, sempre é Deus. E a gente tem que buscar, sim. E é nessas horas que a gente precisa. Eu, 1 Coríntios 15, eu abri. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aqui está a palavra do apóstolo Paulo. Nessa carta, além de trazer alguns conselhos e oferecer lições para que eles pudessem ter um culto mais organizado, além de instruí-lo no caminho da fé, o apóstolo Paulo apresenta umas verdades que ele precisava ouvir. E levemente ele dá um puxãozinho de orelha em algumas pessoas ali, inclusive falando de coisas básicas da vida, coisas necessárias para que nós possamos viver melhor. Às vezes tem pessoas que se chateiam quando alguém lhe faz uma correção, aponta uma falha, tem pessoas que acham ruim, mas na verdade as pessoas que nos mostram onde estamos errando são pessoas que nos amam, são pessoas que querem ver a gente acertando. As pessoas que são indiferentes a nós, que não têm nenhum sentimento bom para conosco, vão até torcer para que a gente continue errando, até que a gente possa definitivamente ser destruído, ser derrotado. Então, antes de você se chatear, de você se entristecer com as pessoas que te apontam uma falha, um erro, porque todos nós falhamos em algum lugar, em alguma situação, em alguma coisa a gente falha, porque perfeito mesmo é só o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós falhamos. E às vezes falhamos em coisas básicas, mas que a gente não aprendeu ainda. Então, quando alguém aponta a falha, não se entristeça, não se chateie com essa pessoa. Pode ser que essa pessoa queira o seu bem, o seu crescimento. E aqui, quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele está falando sobre a morte, ressurreição e as aparições do nosso Senhor Jesus. Inclusive, quando ele vai falar sobre as aparições de Jesus, por último ele vai concluir que Jesus apareceu para ele, como se ele fosse um apóstolo nascido fora do tempo. Ou seja, alguém que não teve a oportunidade de caminhar fisicamente com Jesus. Alguém como Pedro, como Tiago, como João. Mas ele foi alcançado pela graça de Deus, ou foi convocado para ser o apóstolo de Cristo depois da morte de Jesus. Aliás, depois da morte, inclusive, de Estevão, que já era um discípulo de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala que foi chamado, ele vai concluindo essas palavras também. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Isso é muito importante. A partir dessa fala do apóstolo, nós aprendemos que nenhum de nós deve se esquecer de quem é e se lembrar de que se há algo de bom em nós devemos a Deus. Se nós estivermos conscientes disso e nos lembrando disso, nós vamos estar trilhando um caminho de sucesso, porque é o caminho da humildade, ensinado por Cristo. Você lembra da passagem que Jesus pegou uma toalha, uma bacia e lavou os pés dos apóstolos, ensinando a ser humilde? Então, aí nós aprendemos que se nós estivermos sempre nos lembrando de que se há algo de bom em nós, se estamos fazendo algo bom, é porque Deus é misericordioso e está nos dando essa oportunidade. Nós estamos trilhando o caminho da humildade que pode nos levar ao sucesso. Nenhum de nós pode se esquecer de que o que há de bom em nós devemos a Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, diz ele. Mas veja, ele ainda vai dizer: a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles.
essa fala do apóstolo Paulo, ela nos passa a imagem de que nesse momento ele está se exibindo, ele está se exaltando. Mas a gente pode ter essa imagem se a gente não conhecer a obra realizada pelo apóstolo Paulo. Mas se a gente tiver a oportunidade de ler as suas cartas e de olhar a sua vida, nós vamos ver que de fato o que ele está dizendo não é para se engrandecer de jeito nenhum. O que ele está dizendo aqui é uma realidade. E eu aprendo duas coisas importantes. Aquilo de bom que nós fazemos, aquilo que nós fazemos com a ajuda de Deus, a gente deve se reconhecer. Foi nós que fizemos com a ajuda de Deus, mas não podemos ter aquele sentimento de falsa modéstia. Às vezes a gente recebe um elogio e fica todo envergonhado, se escondendo, se esquivando do elogio. Não, quando a gente está na caminhada cristã, nós estamos suscetíveis às críticas e também aos elogios. E se recebemos um elogio, glória a Deus, e que nós possamos acolher esse elogio com tranquilidade. Porque se é Deus que está permitindo que nós tenhamos esse tipo de agrado, agora é sempre importante ter a consciência de que Deus nos chamou e nos chamou para uma obra. E essa obra é uma obra onde nós precisamos trabalhar. Tem muita gente que foi chamada, mas que está com a preguiça danada de trabalhar, né? E precisamos trabalhar. E agora eu vou falar para você uma forma de glorificar a Deus da sua vida, que não é na igreja, nem no ambiente religioso. E assim você pode crescer muito, sabe onde é? Na sua vida cotidiana, sabe por quê? O mundo está cheio de um monte de pessoas que está sendo um desfavor para o evangelho. É gente que no domingo, que tá com a mãozinha levantada, com aquela aparência de santidade na igreja e orando, muito bonito, só que na segunda-feira é um péssimo patrão, é um patrão sem educação, é um patrão que não sabe tratar um funcionário, ou um funcionário preguiçoso, ou então uma pessoa que na própria casa ela se revela uma pessoa completamente carnal, que está longe daquela pessoa espiritual que demonstra no domingo. Ou seja, a pessoa se esforça tanto para parecer espiritual no ambiente religioso, mas no dia a dia, no trânsito, na escola, na casa, né, no supermercado, é uma pessoa completamente avessa ao comportamento verdadeiramente cristão. Então, se você quer glorificar o nome de Deus, se você quer glorificar Jesus, lembre-se que a maior parte da sua vida você vive fora da igreja. Então trate as pessoas com educação, no mercado, na rua, no trânsito. Faça o seu serviço de forma honesta e de forma arrojada para que aquele serviço seja elogiado. E quando aquele serviço for apreciado, Jesus está sendo glorificado na sua vida. A melhor forma de nos glorificarmos a Jesus é viver de forma honesta, íntegra no nosso dia a dia. Porque aqui que nós passamos a maior parte da nossa vida. Que nós sejamos bons cristãos em nossa casa, na rua. Porque a igreja é um lugar onde a gente se encontra simplesmente para recarregar nossas energias. Não é lá que a gente tem que ficar mostrando nossa santidade. Nossa santidade e integridade a gente mostra no dia a dia. A gente tem que ser luz no mundo e não dentro da igreja onde já está iluminado. E nós vamos orar sempre para que consigamos isso.